Leia comigo o que Jesus afirma em Mateus 17:20. Se tivermos fé como um grão de mostarda, podemos dizer ao monte, passa daqui para colar, e ele passará. Perceba que Jesus atrela a fé à ação. A fé passa a ser um equipamento para realizações, arma importante para estabelecermos o reino de Deus. Dessa forma, do ponto de vista bíblico, a fé sempre será proveitosa e jamais infrutífera. Aquele que crê estará sempre sujeito a ser movido pela fé. Viver passa a ser uma aventura, a mesmice perde lugar na vida daquele que crê em Jesus. A possibilidade de mudança, de transformação das coisas está sempre presente, pois a consciência de que o impossível na verdade não existe, para aquele que crê, está formada dentro de nós. As águas do marasmo são movidas quando somos tomados pela fé. Ela não nos deixa ficar vendo a vida passar sem que façamos nada. Interessante observar que a consequência desse não conformismo é a oração. Após dizer que quem crê faz, Jesus completa no versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora o Senhor está dizendo, quem crê, ora. Consequentemente, a fé nos empurra em direção ao Pai, nos faz buscá-lo em oração. Sim, não existe meios de se fazer a obra de Deus sem oração. Obviamente entendemos que a vontade de Deus sempre estará em primeiro lugar. A questão da oração nos leva a compreender que mesmo fazendo, mesmo realizando, sabemos que dependemos de Deus. Esta é a razão pela qual Jesus afirma em João 15,5, que sem Ele nada podemos fazer. Tentar fazer sem Ele gera frustração e insucesso. Veja que é a intenção de Deus que façamos, mas que o nosso fazer tenha a participação dele. Sobretudo, que as nossas motivações tenham origem no Senhor. Essa concepção certamente nos livrará do ativismo e, ao mesmo tempo, de uma vida sem realizações no reino de Deus. Não podemos pensar que as atividades intermináveis é o que nos mantém em comunhão com Deus. Também não podemos ter uma postura de vida que desperdice a nossa existência. Sempre haverá o risco de nos acomodarmos e passarmos a viver numa vida sem perspectiva e projeto. Porém, a segurança da certeza da salvação não pode nos tirar a visão do trabalho de Deus. Parece-me que pensando assim, Tiago fez a seguinte pergunta em sua carta, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Obviamente, a fé em Jesus produz salvação, mas seguramente produz obras também. No entendimento de Tiago, a fé que alguém diz ter no Evangelho e que não produz absolutamente nada para o reino de Deus está morta. Ao citar o exemplo de Abraão e de Raabe, do verso 21 ao 25, ele está querendo afirmar que aquele que crê será impulsionado a agir. Ele diz que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque e acrescenta que a fé operou juntamente com a obra. Em outras palavras, por crer em Deus, Abraão ofereceu Isaque. Aí está o questionamento. Do que valeria a sua fé se ele não tivesse oferecido seu filho? Podemos falar que cremos. Não digo que tenhamos que provar que cremos. Todavia, nossa fé mostrará que cremos. Desse ponto de vista, as obras são, na verdade, a expressão da nossa fé, o resultado prático de crer em Jesus. O versículo 18 desse mesmo capítulo 2 nos diz exatamente isso. Leia aqui comigo, me acompanhe. Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eis aí um grande desafio para todos nós nesses dias. A obra que realizamos serve para mostrar o quanto cremos ou o quanto somos incrédulos. Elas serão um reflexo do nosso grau de interesse e dedicação pelo reino. Não podemos ser consumidores de teorias, gente que fica perplexa diante do ensino e revelação, sem que isso produza mudança,
produza transformação, avanço, conquistas. Isso me faz lembrar de um velho ditado: crentes teóricos são ateus práticos. Voltando ao que sustenta Tiago, em momento algum ele está querendo dizer que se alguém é filho de Deus, por crer em Jesus, deve provar sua condição através de atividades desenfreadas. De forma alguma, esse é o seu sentimento. O que realmente ele está afirmando é que não se pode admitir que alguém que se diz filho de Deus não tem envolvimento com o reino do Pai e viva completamente distante das realidades deste reino. Existem muitas coisas para serem feitas no reino de Deus. Quando nos interessamos por estas coisas e abrimos o nosso coração com um desejo profundo de ser usado por Deus, certamente Ele irá nos usar. A fé deve despertar em nós o interesse pelos assuntos de Deus. Assim, a vida egocêntrica, centrada em si mesma, muda o foco de sua ação e passa a buscar os objetivos do Pai Celeste. E tudo isso será traduzido por obras que não podem nos justificar diante de Deus, mas que expressam a nossa fé. Para concluir, deixo aqui as palavras de Paulo em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou Deus para que andássemos nelas. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.